Pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos numa série de vídeos devocionais, pregações sobre o livro dos Salmos e hoje juntos vamos aprender lições preciosas acerca do Salmo 139, um dos salmos mais conhecidos através da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Deus tem algo lindo, maravilhoso para derramar sobre a nossa vida através da palavra de Deus. Lembrando sempre que a palavra de Deus é inerrante, não contém erros nos seus escritos originais, ela é infalível, ou seja, ela funciona, ela é prática, você pode vivê-la sem dúvida nenhuma e será abençoado. E ela é toda suficiente para mim e para você, tem todo o necessário que o ser humano necessita quanto à salvação, uma vida prática. Ela é viva, ela é eficaz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras, sempre honrando a palavra de Deus e trazendo para o nosso coração esses ensinamentos maravilhosos que Deus quer trazer para a sua vida hoje. Salmo 139, versículo 1: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excederiam os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, destes cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam indiciosamente contra ti, como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Que coisa maravilhosa o texto sagrado. Que lições preciosas nós podemos aprender através do Salmo 139. Como Warren Wiersbe, um grande comentarista bíblico, nos ensina na sua série Be Worshipful, ou seja, seja um adorador. Nós vemos aqui que o autor aqui, ele com profundidade, ele nos ensina acerca do relacionamento entre Deus e o ser humano, enfatizando sempre a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. São três atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, que Deus tem de forma exclusiva sua, não compartilha conosco e que ficam reveladas no Salmo 139, é Deus se revelando a nós como um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, onipresente, que está em todos os lugares, e onipotente, que tem todo o poder. Esse é o esboço geral das principais ideias
aqui no Salmo 139. Primeiro destaque é a onisciência de Deus. Do versículo 1 ao versículo 6, a onisciência de Deus é destacada aqui através do autor desse lindo salmo. Deus conhece tudo sobre nós. Sim, ele sonda os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras e as nossas motivações. Você vê claramente isso, principalmente no versículo 2. Ou seja, nada está oculto dele. Mesmo que ainda não expressamos, não falamos, Deus já conhece o nosso coração, o nosso interior, as recâmaras mais profundas da nossa alma. Vemos que esse conhecimento divino, ele não é invasivo, mas sim íntimo e amoroso, nos convidando a confiar nele completamente. Será que você confia plenamente no Senhor? Será que você confia, entrega e descansa em Deus? Porque fé é isso, é confiar, entregar e descansar no Senhor. O nível mais elevado de fé é quando você descansa no Senhor, confia nele completamente, abundantemente, plenamente. É nesse nível de fé que Deus quer nos levar. Então, primeiro destaque, Deus conhece tudo sobre nós. Segunda característica principal, nós vemos do versículo 7 ao versículo 12, a onipresença de Deus. E o principal ensinamento que nós extraímos do versículo 7 ao 12 é: não há como fugir de Deus. Presta atenção, querido, não há como fugir de Deus. Se subirmos lá nos céus ou descemos lá no mais profundo abismo, Deus está lá, Deus está lá. Nós podemos lembrar da história de Jonas, né? Quando ele tenta fugir de Deus, e essa fuga de Deus é inútil, mas a sua presença também é consolo nas trevas, assim como vemos com Jonas lá no fundo do ventre do peixe. Deus falou com ele, Deus tratou com a sua vida, ele se quebrantou, se humilhou diante do Senhor lá em densas trevas, lá no oculto, lá no ventre do peixe. Deus tirou Jonas de lá e estabeleceu novamente, o renovou, restaurou e estabeleceu o seu propósito na vida de Jonas. Não tem como fugir de Deus. Tentar fugir de Deus é inútil. E a aplicação que nós fazemos na nossa vida é que Deus não está distante, mas ele acompanha a nossa jornada em todos os momentos. Vou repetir, Deus não está distante, mas ele acompanha a nossa jornada em todos os momentos. Em terceiro lugar, terceiro princípio, além da onisciência de Deus, além da onipresença de Deus, terceiro lugar, a onipotência de Deus, do versículo 13 ao versículo 18 do Salmo 139. E o principal ensinamento é Deus como criador e sustentador. Deus não apenas nos criou, isso é maravilhoso, nós somos uma obra maravilhosa de Deus, a coroa da criação de Deus é o ser humano, formado à sua imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. Deus como criador também é nosso sustentador. Ou seja, a formação do ser humano no ventre materno revela seu poder, o seu cuidado, a sua pessoalidade. É um Deus pessoal, é um Deus que tem poder, é um Deus que cuida de nós. Nós vemos claramente na formação, no ventre das nossas mães, do ser humano, no ventre materno, revelando o poder de Deus e o cuidado de Deus conosco. A nossa existência não é acidental. Somos maravilhosamente feitos pelas mãos poderosas de Deus. E fomos criados em Cristo Jesus para um propósito eterno. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um plano para você. Deus tem sonhos, planos e projetos para realizar através de você e em você. Os pensamentos de Deus são incontáveis, são preciosos, como diz no versículo 17, mostrando a soberania, caminhando lado a lado com o seu amor. Soberania e amor, poder e cuidado. Tudo isso nos levando a compreender Deus como nosso Criador, mas também como nosso sustentador. E trazendo à tona a onipotência de Deus sobre toda a sua criação. Aí, em quarto lugar, quarto princípio que aprendemos é a resposta do salmista quando ele pensa na onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Os três primeiros pontinhos que trouxemos para você é justiça e autoexame. Davi clama aqui contra os ímpios, do versículo 19 ao versículo 22, mas logo volta o coração humilde, quebrantado, pedindo a Deus que também o examine, quando ele diz, sonda-me, Senhor.
que Deus o examine, que Deus nos examine, que Deus nos sonda, que Deus extraia lá de nós tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que precisa ser trazido para a luz, à tona, ser tratado, ser curado, ser restaurado da parte de Deus. Então nós vemos também a consciência da santidade de Deus, nos levando a buscar pureza interior na nossa vida interior. Quando somos conscientes da santidade de Deus, isso nos leva a buscar pureza interior, um coração saudável, um coração abençoado, um coração purificado pelo poder de Deus. E a oração final do salmista, a resposta do salmista, do versículo 19 ao 24, é justamente essa: sonda-me, ó Deus. E aqui nós vemos um reflexo de um desejo de se alinhar à vontade de Deus. Será que você também tem esse desejo de se alinhar à vontade de Deus? Será que você tem? Então nós vemos aqui os 3 principais temas do Salmo 139. Primeiro, Deus querendo ter intimidade conosco. A intimidade com Deus é um dos destaques desse lindo Salmo 139, revelando um Deus pessoal e não distante. Um Deus que é transcendente, mas também é imanente. Ele está para além de nós, mas ele é imanente porque ele está dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo. Um Deus pessoal, um Deus não distante. Em segundo lugar, vemos segurança na soberania divina. Ele nos conhece, ele está presente, ele nos criou. Podemos confiar nele, mesmo diante das adversidades. Podemos confiar plenamente no Senhor. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. Quem confia, entrega. E quem entrega, descansa no Senhor. E em terceiro lugar, outro princípio tremendo, um dos temas preciosos, é a responsabilidade moral diante de Deus. O conhecimento de Deus exige de nós integridade. Coração inteiro, não dividido, não pelo meio, mas um coração inteiro. Integridade significa inteiro, completo, plenamente entregue, renúncia total, entrega total diante do Senhor e dependência total de Deus. O salmista nos leva a adorarmos a Deus pela sua grandeza, a vivermos em transparência diante dele, reconhecendo que eu e você somos obra-prima das suas mãos. Então vemos aqui um reflexo, uma abordagem pastoral e prática, conectando teologia à vida cotidiana de cada cristão. Tá bom? Então que Deus abençoe você, tua casa, a tua família. Quais são os 4 pontos que nós vimos do Salmo 139? Primeiro ponto, a onisciência de Deus, do primeiro versículo ao versículo 6. Deus conhece tudo sobre nós. Segundo ponto que aprendemos, a onipresença de Deus, do versículo 7 ao 12. Não há como fugir de Deus. Terceiro lugar, aprendemos a onipotência de Deus, do versículo 13 ao versículo 18, Deus como criador e sustentador. E em quarto lugar, aprendemos a resposta do salmista, de 19 a 24, uma análise sobre a justiça de Deus contra os ímpios, pecadores, rebeldes, afrontosos diante do Senhor, e ao mesmo tempo um sonda-me, um autoexame diante do Senhor. Os principais temas desse salmo é intimidade com Deus, segurança na soberania divina e responsabilidade moral diante do Senhor. Um resumo de tudo isso: adorarmos a Deus por sua grandeza, vivermos com transparência diante dele, porque ele tem todo o poder, conhece todas as coisas e é onipresente, onisciente e onipotente, reconhecendo que somos obra-prima das suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Se esse salmo falou ao seu coração, tanto esse ensinamento nosso como a leitura do salmo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, dê um joinha, aperta aqui no aviãozinho para que outras pessoas também sejam abençoadas, assim como você. Eu sou o pastor Giovanni. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir conosco no nosso ministério. Desde já nós agradecemos o carinho, você está conectado, a sua colaboração. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Eu quero terminar orando pela sua vida. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal PR Giovanni no YouTube, Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. Vem estar conosco, quarta-feira, 20 horas, Instituto Bíblico de graça, aberto a todos, toda terça-feira, 19h30. No domingo, 2 cultos, 9 horas da manhã e às 19 horas, Dr. Camargo 4555, aqui na Zona 2, no centro de Umuarama,
Paraná, Igreja Casa na Rocha, tá bom? Feche seus olhinhos, coloca a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui diante da tua face, mergulhamos na tua presença, na tua palavra, onde aprendemos a resposta do salmista diante da onipresença, onipotência e onisciência de Deus. Pai, que possamos sempre lembrar que não há como escaparmos de Deus, que o Senhor tudo vê, que o Senhor conhece as recâmaras mais profundas da nossa alma e do nosso coração. Isso deve nos levar a uma rendição, a uma total dependência de Deus, uma vida transparente, correta, honesta, sincera diante do Senhor. Senhor, dá-nos um coração abençoado na tua presença, dá-nos uma vida interior abençoada pelo Senhor, purificada, lavada com o sangue precioso de Jesus, que possamos sempre reconhecer quem é o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e reconhecemos que somos uma obra-prima do Senhor, que temos que viver, assim como Jesus, a imagem do próprio Deus, a imago Dei. Senhor, nos ajude a sermos semelhantes ao Mestre, a sermos semelhantes a Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, manifesta a tua unção e o teu poder, abençoa cada um deles nas suas necessidades diversas, Pai. Toca cada um deles, manifesta a tua graça, a unção. Os anjos do Senhor estejam trazendo milagres, maravilhas, operando, agindo Deus. Se agindo Deus, quem impedirá? E é o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa os teus filhos que me ouvem através desses devocionais. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, já te agradecendo pelos milagres, as maravilhas, as bênçãos e as promessas do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um abraço para o Rodrigo Gazi, a Mazé Atleta, a Juntos Livraria, a tia Lu que está aqui conosco, a Heller Semijoias, a Jaque, a Regina Ribeiro. Deus os abençoe, queridos. Compartilhe esse link, esse vídeo, através das suas redes sociais. Um grande abração, Deus os abençoe. Louvado seja o Senhor. Amém.